Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage, Leonete Botelho, São José Almeida. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 11 de maio. As palavras da semana julgo que continuam a ser Galamba, SIS, TAP, dissolução. Marcelo Rebelo de Sousa não dissolveu o Parlamento, mas criticou Costa e Galamba numa declaração ao país que já tem alguns dias, mas que ainda não abordámos aqui no Poder Público. João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, continua em funções fragilizado. Esta quarta-feira fugiu às perguntas dos jornalistas na primeira aparição pública depois do puxão de orelhas do Presidente. Diz que está a aguardar-se para a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Esta quinta-feira, o diretor do SIS vai ao Parlamento explicar a atuação daquele serviço de informações na recolha do computador do adjunto exonerado por Galamba. Enquanto isso, a Comissão de Inquérito Parlamentar à TAP continua a queimar. Agora foi o seu presidente, o socialista Jorge Seguro Sanches, admitir-se, supostamente por ter sido ofendido pelo PSD, foi alvo de um ataque de caráter, diz o próprio, na sua imparcialidade na condução dos trabalhos. Estamos, portanto, em mais um capítulo desta novela, Galamba, SIS, TAP e dissolução. Sónia, começo por ti. Nesta guerra entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, quem saiu a ganhar, se é que alguém ganhou alguma coisa? bem feita essa pergunta, porque também não sei se alguém ganhou alguma coisa. Eu já tive a oportunidade até de escrever sobre a declaração ao país, porque de facto aconteceu na quinta-feira, já depois de nós gravarmos o nosso podcast, que tínhamos gravado durante a tarde. Aliás, gravámos na altura em que foi anunciada a declaração ao país, estávamos aqui na sala. Mas em primeiro lugar eu quero dizer que, ao contrário do que ouvi muita gente dizer, eu não acho que aquela declaração tenha sido pífia ou que não tenha tido importância nenhuma. E acho, aliás, que o facto de o Presidente da República ter decidido dizer o que disse numa declaração ao país, que é um momento solene e importante, tem um significado e um formalismo especial e mais relevante. Em segundo lugar, de facto, tu perguntas quem é que saiu a ganhar, e eu acho que essa pergunta provavelmente só vai ter uma resposta mais tarde, quando houver mais desenrolar de acontecimentos, mas também acho sinceramente que ninguém saiu a perder. Porque para mim ficou claro que os dois conservam os seus poderes intocáveis. O Primeiro-Ministro, por causa da declaração que fez, percebe-se que mantém o poder os poderes que queria, não é? Que ele fala sobre isso, é ele que forma o governo, é ele que nomeia os seus ministros, etc., aquelas coisas todas que ele disse, mas o Presidente também conserva os seus poderes intocados, porque não há nada, apesar do que ele disse, que o impeça de, no futuro, dissolver a Assembleia ou demitir o governo, enfim, no momento que ele próprio considere mais oportuno. Fica diminuído no sentido em que parece que Costa teve uma posição de força, como algumas pessoas disseram. Eu não tenho a certeza disso. Eu acho que os dois sempre souberam o que podiam esperar um do outro. E não acredito por um minuto que alguém tenha sido surpreendido por alguém naquela troca de declarações. Coisa diferente é achar que as relações deles ficaram iguais, porque eu acho que mesmo eles sabendo o que um ou outro ia fazer, há ali um momento de crispação que de facto ainda vamos ver mais para a frente em que é que isso se vai consubstanciar. Uhum. Leonete, mas Marcelo Rebelo de Sousa não surge aos olhos de toda a gente como um presidente cuja palavra não tem agora qualquer poder ou tem menos poder hoje para influenciar o governo? Não me parece, aliás, eu partilho grande parte da leitura da Sónia, nomeadamente de que nenhum deles perdeu qualquer poder ou ficou fragilizado. O que há é aqui uma diferença muito grande na relação entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa nas respectivas funções. E acho que temos aqui um marco muito claro, que é o dia 2 de maio, em que é o dia em que eles se zangaram. Eles só vão continuar a coabitar os palácios do poder porque estão condenados a isso. São como aqueles casais que não têm não dinheiro podem, para sair de casa. Era isso que eu me estava a lembrar, exatamente.
Mas já não há uma relação, ou seja, António Costa sabe que já não vai poder contar com o apoio que teve durante estes anos de Marcelo Rebelo de Sousa, e Marcelo Rebelo de Sousa sabe também que já não tem que esconder as suas, ou camuflar as suas diferenças, pelo contrário, a partir daí até as acentuou mais. Recordo, por exemplo, aquela nota da promulgação inédita da promulgação do diploma relativo à vinculação de professores, em que Marcelo Rebelo de Sousa não tem qualquer problema em dizer que fez propostas concretas e que perdeu. Ou seja, com este fair play, digamos assim. Achas que isso deve ser público, essas vezes todas que o Presidente perde? Que é algo que nós não assistíamos no passado, não sabíamos desses contactos. Sim, é verdade. O que Marcelo Rebelo de Sousa fez durante estes anos foi devolver diplomas ao governo, negociar. Sempre houve conversas, mas nunca soube bem do teor. E agora estamos perante uma nova fase em que... Algumas soube-se, outras não. Eu não vejo grande drama nisso. E não vejo também que Marcelo tenha exacerbado quaisquer funções. Aliás, ouvi vários antigos assessores políticos e jurídicos de antigos presidentes, desde ramalhianos, e todos disseram que sempre existiu essa comunicação direta. De facto, aqui a diferença é ser público. E Marcelo fala com muito fair play. Eu não acho que haja aí qualquer tipo de problema. O que se ficou evidente é que, de facto, há uma ruptura naquela relação. Lembram-se em janeiro daquele mail que veio no âmbito da comissão de inquérito, que dizia: o Presidente é o nosso maior aliado e nós temos que assegurar o que será de nós sem isso. Bom, isso agora acabou. Ou seja, nós estamos E a culpa não foi da TAP. Nós estamos um bocadinho no tempo em que o rei vai nu. A política portuguesa vai nua. Estamos a assistir em direto a um striptease de vários tipos, seja na comissão de inquérito, seja nas relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. O que eu acho, o risco que eu vejo não é propriamente nessa maior exposição das fraturas ou na maior assunção das rupturas. O risco que eu vejo é na dificuldade maior também de fazer pontes entre os vários pontos dos tabuleiros políticos, e isso aí as rupturas muito acentuadas podem levar a mudanças de paradigma, e portanto acho que o problema maior está aí. Agora não penso que aqui haja, isto é uma guerra, digamos, se quisermos ver há várias batalhas, uns podem ganhar umas e podem perder outras. Não sei se no fim, se alguma vez vamos fazer essa leitura, Marcelo Rebelo de Sousa foi melhor, quer dizer, haverá sempre duas leituras, não acho que seja por aí. Acho que o que é importante é que não não haja rupturas definitivas e intransponíveis, porque isso torna muito frágil o sistema político. Eu, em relação à tal nota, essa nota sobre o diploma dos concursos, eu acho até que houve quem dissesse que o Presidente se apresentava com fragilidades, porque dizia que fez propostas que não foram aceitas, mas eu acho que mais uma vez essa nota cumpre o seu propósito, que é dar a ideia de que o Governo está arrogantemente sozinho, a decidir sozinho, e nem sequer houve o Presidente. Portanto, isso é talvez pior para o Governo do que para Marcelo Rebelo de Sousa até. Marcelo, na intervenção, na declaração ao país que fez, disse que ia estar mais vigilante do Governo. Nós até escrevemos um texto a lembrar que a última vez que um Presidente disse aquilo, passado 5 meses, dissolveu o Parlamento, que foi o Governo de Santana e o Presidente Jorge Sampaio. São José, perante isso e perante o que pode vir aí nos próximos meses, o que te perguntava era se, por um lado, Marcelo vai estar mais vigilante e, por outro, Costa poderá aproveitar ou não para ganhar tempo a preparar uma remodelação, como algumas pessoas do PS também defendem. Ou não acreditas nessa possibilidade sequer? Primeiro, voltando um bocadinho atrás, eu acho que a situação está muito mais clarificada hoje em dia do que estava. Este separar de águas é bom. É bom para a democracia. É bom e é enriquecedor. E não prevejo que haja nenhuma crise institucional por causa disso.
os anteriores presidentes da República tiveram com os primeiros ministros momentos de tensão, sobretudo quando de campos partidários diversos, portanto não pensam a mesma coisa, é natural que divirjam, mas é clarificador, é saudável que seja público e que se saiba o que é que de facto se passa. E isso eu acho que este momento é muito importante. Sobre a pergunta que me fazes, pois, quer dizer, ganhar tempo para fazer uma remodelação. Eu não sei se António Costa quer fazer uma remodelação. Quer dizer, a ideia que eu tenho é que António Costa não gosta de remodelações. Ponto 1, quer dizer, acho que toda a gente já percebeu Sim, isso. exato. Depois, ele vive 2 anos, ou este ano, e o início do próximo ano vão ser muito importantes. Não prevejo que ele até, pelo menos a aprovação do próximo orçamento, se prepare para fazer uma remodelação. Acho mesmo que o que seria normal acontecer era que essa remodelação fosse feita após as europeias, entre as europeias e as autárquicas, até para relançar o segundo ciclo do mandato governativo em situação normal. E tanto quanto sei, é o que estava previsto acontecer. Agora, sei que António Costa também disse que tiraria as conclusões finais no final da comissão de inquérito, não é? E ele tomou esta posição de não aceitar a demissão de Galamba, posição que lhe deu fogo de liderança interna no governo e no partido, que abriu uma nova fase, de facto, de relacionamento entre órgãos de soberania, relacionamento institucional entre órgãos de soberania, mas ele manteve Galamba. João Galamba vai ser, como é que eu hei de dizer, um termo que não seja muito deselegante. Não é uma pedra no sapato para ele, é que o João Galamba vai ser... O cordeiro que vai ser sacrificado. Quer dizer, aquela comissão de inquérito, neste momento, mais do que sacrificar ou tentar destruir a imagem pública de Pedro Nuno Santos, neste momento, João Galamba é o centro, o alvo a bater. Porquê? Porque ainda é ministro, porque Costa não o demitiu. E, portanto, tudo vai ser ali feito para visar João Galamba. Portanto, António Costa expôs a si mesmo nesta situação. Ele achou que era o momento de dizer não ao presidente, de não deixar cair João Galamba. Até porque ele tinha dito que só tirava conclusões no final da comissão de inquérito. Não é? Mas eu penso, e então vamos ver quanto tempo mais dura a comissão, porque ainda não se sabe se vai ser renovada por quanto tempo. Pois, se for uma renovação quer. normal, ainda ontem estive a falar disso com a Leonete, se for uma renovação normal, são mais 3 meses de trabalhos. Vai para depois do Ou seja, verão. vai para depois do Sim. verão. Ou Em seja, cima do orçamento. as conclusões, o relatório da Comissão de Inquérito da TAP vão cair em cima do Orçamento de Provavelmente, Estado. Isso não na vai altura da acontecer. Caixa, eles interromperam durante o orçamento. Portanto, é Sim, bem não vai provável. acontecer. Vocês prestem atenção às palavras do anterior, do demissionário e do novo presidente da Comissão de Inquérito. É o mais Eles querem rápido fazer o mais rápido sim, possível. é verdade. O governo não quer queimar quem quer fazer isso é a oposição, que quer Mas- grelhar, deixar grelhar até ficar bem passado, até ser intragável. Mas com a lista, eu isso não vi vai há dias acontecer. um trabalho que fazia a contabilidade da lista de pessoas que eles tinham para ouvir e do tempo, e já ultrapassava Sim, mas- claramente. Mas eles agora o falam em tempo fazer todo. audições à segunda, à sexta, o Não, máximo pois, possível. Pois, para mas despachar. vamos entrar já possível, nesse pois. tema. Não, mas Sim, pronto, mas- desculpem, sim. eu não estava a querer estar a Mas discutir vamos, já a questão sim. da TAP, mas penso que eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar quando é que António Costa vai fazer uma remodelação. Agora, mudar um ministro ou demitir Galamba, isso é uma questão de tempo, mas não é uma remodelação, não é? Portanto, uma remodelação, quer dizer, substituir um ministro ou 2 não é uma remodelação, nunca foi. Agora é que se chama remodelação a tudo. É uma substituição do ministro, pronto. Uma remodelação pressupõe um refrescamento muito grande, não é?
ou substancial dos membros do governo. Eu isso não acredito genuinamente que Costa esteja disponível para o fazer, pelo menos antes da aprovação do próximo Orçamento de Estado. Mas vamos continuar com o Jorge Seguro Sanches, Sónia, porque realmente foi a demissão da semana. Todas as semanas há assim uma história de demissão. Esta Ou não demissão. Exatamente. Esta foi concretizada, foi ameaçada e foi concretizada, efetivamente. Jorge Seguro Sanches era presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e demitiu-se, e o PS indicou outro socialista. Agora, mas o que eu te pergunto é... parece-te, ou a mim, eu tenho dúvidas, será que foi um pretexto para Jorge Seguro Sanches sair, dizer que houve um ataque ao seu caráter por parte do PSD, ou já havia ali algum mal-estar interno por trás desta decisão? Eu não acredito que Jorge Seguro Sanches usasse um episódio como o que aconteceu para se livrar, digamos assim, de uma responsabilidade, porque ele nunca deu sinais de ser o tipo de pessoa que foge a estas coisas. E isto, muito concretamente, foi um episódio que teve a ver com grelhas de tempo das audições, não é? Eles criaram 2 grelhas, segundo eu percebi, uma que dava mais tempo aos membros do governo e ex-membros do governo para falar, e outra que era tempo mais curto para outros inquiridos, digamos assim. E um deputado do PST, que é o Paulo Muniz, acusou de não ser sério, isto não é sério, não está a ser sério, e este foi o episódio a que Jorge Seguro Sanches reagiu. E eu estou a vê-lo a reagir a uma coisa destas, a uma acusação destas, desta maneira. Porque atendendo ao tipo de pessoa que ele queixou-se logo do ataque de caráter, abandonou os trabalhos em primeiro lugar, a seguir pediu a demissão da presidência da comissão e saiu. Claro que o PS fez o papel de confirmar a confiança nele, e no outro que já tomou o seu lugar, que é o antigo secretário de Estado, Lacerda Salles. Mas eu acho que há 2 coisas importantes e essenciais sobre o Seguro Sanches. Uma é de que ele não é um alinhado do costismo, e portanto nós não nem eu não do Pedro esperava... Nunismo, já agora. Desculpa? Nem do Pedro Nunismo, que é uma das Pronto. forças em Confronto. batalha dentro da E, Comissão de portanto, Inquérito. eu acho que ele não ia estar ali para fazer favor a ninguém, ok? E isso pode não ser conveniente, de facto. Mas ele não ia estar aí para fazer favor a ninguém. Ele já tinha sido secretário de Estado deste governo, já tinha estado na energia, saiu quando o ministro foi remodelado, já tinha estado na defesa, saiu quando o governo acabou. Portanto, ele também não é hostil, mas não é uma pessoa que se identifique. Teve até papéis importantes. Ele, na altura da pandemia, lembro-me que foi um daqueles coordenadores regionais, secretários de Estado tinham uma coordenação regional. Portanto, segunda coisa, a Leonete já disse isto, ele já tinha dito no início desta comissão que as coisas tinham de ser rápidas, tinham de ser rigorosas e tinha de ser ao fundo das questões, que é uma nota que eu tenho aqui. E ele o que faz no comunicado de saída é criticar justamente a maneira como isto está a acontecer, o tempo que se perde a falar sobre estas minudências. Ele diz que é tempo que se perde a discutir os temas que verdadeiramente se deviam tratar. E ele diz que não estava lá para servir nem a comissão serve agendas pessoais e partidárias. Isso não se pode sobrepor ao interesse nacional. E eu estou convencida que foi isso mesmo que o levou a sair. E, portanto, desculpa, não uma só fuga para a frente. ir um bocadinho, tirar a conclusão a seguir, que é, apesar do episódio do sério ou não sério ter sido a gota d'água, fica também claro pelo próprio comunicado que ele, aliás, pela carta que ele envia Sim, é uma carta, à presidência da Assembleia da República, que a Comissão não serve para algumas coisas, ou seja, há ali alguns recados, não serve para lutas partidárias, tem que servir o interesse nacional. Também sabemos, é público, que na mesma manhã dessa reunião que terminou com a sua saída intempestiva e depois com a renúncia, tinha havido uma longa reunião de mesa e coordenadores, da qual não sabemos o que é que se passou lá dentro, na qual era suposto, ponto 1, haver
uma decisão sobre o prolongamento do prazo. Não saiu essa decisão. Ponto 2. Haver uma limpeza das listas de cerca de 40 nomes que ainda estão para audições, porque alguns deixaram de fazer sentido, outros entraram. Não saiu nenhuma limpeza dessa lista. Portanto, há aqui um acumular de falta de decisões. E aquilo que me parece, como observadora vista de fora, é que, por um lado, o PS quer acelerar o fim da comissão de inquérito, a oposição, em bloco, não quer. Recusaram o acelerado dos trabalhos e as audições às segundas e sextas. E, portanto, isto é, lá está, uma luta. Fazer também, já não estamos sequer a falar do conteúdo, mas só a forma da comissão de inquérito serve como luta entre o PS, a maioria, e a oposição. E, portanto, é nisto Está que a estamos. ser o principal palco. Quase. Exatamente. Uhum. Esta semana, Leonete, continuava contigo e queria também te ouvir sobre o de seguro, porque esta semana ficou marcada também por o regresso de António José Seguro, que desde que saiu em 2014 do PS, tem estado muito, do PS não, da liderança do PS, tem estado muito calado e pela primeira vez esta semana demitiu um regresso à política ativa. O que é que isto significa? Um sinal de degradação do costismo? O que é que se passa para agora o Seguro? Não, isso claramente, vir não é? dar O que eu acho é que este nós estamos sinal? naquela fase da política nacional em que não sabemos quando é que o Parlamento, apesar da maioria absoluta, não sabemos quando é que vai haver eleições, mas sabemos que há um tempo aqui em que toda a gente pode posicionar-se. Não é? Todas as soluções políticas futuras estão em aberto. E então, neste momento, todas as pessoas que acham que têm condições ou que têm alguma vontade de se colocar no tabuleiro para os próximos passos, porque está tudo realmente em aberto, ainda não estão fechadas, vamos começar por aqui, as listas para as europeias, que são no próximo ano. Há também toda uma movimentação, já nem vou falar das autárquicas, mas precoce para as presidenciais, como sabemos, e as legislativas podem ser a qualquer momento, quase, não é? Portanto, estamos na altura em que quem tem vontade de se posicionar é este o momento e, portanto, também temos assistido a Francisco Assis a desdobrar-se em entrevistas e a não excluir nenhum cargo no PS. Portanto, e isto não mostra só que o costismo está na sua fase final, como mostra também que aquilo que o PS parecia estar a preparar como sucessão também faliu. Ou seja, aqueles, sobretudo aquela figura que era o sucessor quase inevitável de António Costa, que era Pedro Nuno Santos, também ficou de tal forma enfraquecido que permite que apareçam outras figuras. E depois vamos recordar que Pedro Nuno Santos representa uma ala mais à esquerda do PS, enquanto Francisco Assis e António José Seguro representam uma ala mais à direita do PS. Portanto, quer dizer, faça é a sua vez, faça a sua jogada, vamos pôr-nos no tabuleiro. Não vejo nada mais do que isso neste momento. Acho que é sinal dos tempos. Neste momento tudo é possível. Como costuma dizer a São José, quem entra no comboio é quem está no apiadeiro, não é? Ou seja, José, além de Seguro e juntando este eventual regresso de Seguro às notícias que do lado do PSD aqui há umas semanas havia sobre o eventual regresso de Passos Coelho, parece que estamos a regressar ao passado. Ou seja, parece que vêm aí duas figuras do passado, é isso? Não, a mim parece-me que os analistas e comentadores políticos ultimamente têm tido uma grande tendência para viajar na maionese. Acima de tudo é isso. Porque, quer dizer, em que condições é que regressávamos ao passado? A 2011? Seguro? Não, estou a dizer... Contrapassos? Não, estou a dizer as pessoas, os protagonistas podem ser em cargos diferentes, não sei. Estou só a dizer é que volta a ser as mesmas pessoas. Sim, mas houve lá, mas também o António Costa não volta a ser há 30 anos, que também está... Este governo tinha muitas figuras do Sócrates. Quantas pessoas no PSD, quantos anos foi Santana Lopes político até ser líder do partido, até ser primeiro-ministro e depois agora ser presidente da Câmara outra vez? As pessoas não morrem politicamente.
seguro, perdeu e teve uma atitude muito digna, que eu respeito, de ficar calado muito tempo. É impressionante, sim. Mas é Ficou natural calado que durante ele imenso tenha tempo. pretensões. Aliás, digo-te uma coisa, ainda antes da pandemia, falei com uma pessoa no PS, próxima de seguro, me falou na hipótese de ele poder vir a ser candidato à presidência da República em 26, no final do consulado de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, quer dizer, nada impede que as pessoas tenham ambições políticas, como nada impede que Passos Coelho queira também vir a ser candidato à liderança do PS ou à presidência. Ora, 2026 está tão longe, porque a gente sabe que as legislativas podem ser antecipadas. As presidenciais não vão ser antecipadas, a não ser que por falecimento de um presidente da República, não é? Que não se perspectiva. Porque o professor Marcelo Rebelo de Sousa está cheio de vitalidade e não me parece nada em fase fragilizada. E, portanto, tanta coisa que pode acontecer até lá. Eu já vi, como jornalista, 30 anos de eleições presidenciais. E a quantidade de candidatos que começam a aparecer 1 ou 2 anos antes, nomes de que se fala, não é? Parece que vai tudo a jogo, não é? E depois há coisas que há imprevistos. Eu recordo que, por exemplo, António Guterres estava com o projeto de avançar com a candidatura presidencial de Fernando Gomes, então ministro, e o Dr. Jorge Sampaio antecipou-se e anunciou a título individual a sua candidatura. E o PS acabou por não ter candidato, porque não ia entrar, não é? Pronto. Houve no PS quem explicasse, António Guterres percebeu que tinham que ter essa decisão. Portanto, por muito que se esteja agora, por exemplo, fala-se do Francisco Assis, que não exclui nenhuma... Augusto Santos Silva. O Augusto Santos Silva é mais que notório que está mortinho para ser candidato a Presidente da República. Agora, de eu repente, pessoalmente não acredito que vá ser. Porque quando chegar à altura, vamos ter uma surpresa. Não sei quem, mas vamos ter uma surpresa. Achas que não é nenhum destes? O mesmo à direita, não sei, até pode ser um destes. Até o Sérgio Sousa Pinto já se falou como Por exemplo, interessado. Pois Porque é uma coisa são as vontades, não é? Depois a outra coisa é a as capacidade condições práticas, de agregar claro, apoios. as condições práticas. Tu já tiveste no PS várias vezes candidatos à presidência, estiveste já por 2 vezes candidatos à presidência apoiados pelo partido. E outros, sim. E apoiados, depois outros sim. Não oficialmente. não sim. oficialmente, não é? Pronto. Bom, está animado, portanto, é a conclusão. Está tudo em aberto, como dizia a Leonete, está animado. Vamos para o público notório. O teu público Mas olha, notório... eu acho que por acaso respira-se melhor. Respira-se melhor na política portuguesa com estas Quando as clarificações. pessoas falam e com as mais... pessoas e começam se- a aparecer sim, e sim, pronto, abriu-se umas janelas. exatamente. Ia perguntar da animado, Sónia, o teu público notório é animado desta semana? Olha, o meu não tem nada a ver com a política. Era animado se eu tivesse apostado nestes números, mas Então. infelizmente são os números do Totoloto que saiu ontem à noite e é uma chave sequencial. Eu diria que nem muita gente seria capaz de acertar nela, mas enfim. Os números que saíram foi o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. No meio disto tudo só falhou 5. E o que é incrível é que 4 pessoas acertaram e vão receber mais de 3 milhões de euros. Nunca, Cada não me lembro, sim, nunca, pela realmente. notícia uma que eu coisa li. assim. Nunca apostaria assim nos números tão óbvios. Pelo cálculo das probabilidades, isso é bastante Parece um erro da improvável. máquina, parece um erro da Sim, máquina. que saem seguidos. Leonete, e o teu? Olha, é também uma coisa bastante improvável, mas que, ao contrário dessa chave, não vai acontecer. É a hipótese colocada por Bacelar Gouveia na entrevista ao público à Renascença de que o Presidente da República pode declarar-se objetor de consciência para não promulgar a lei da eutanásia, que o Parlamento irá amanhã confirmar,
após o veto político de Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, parece aquelas soluções tiradas à última hora da gaveta. Bom, Presidente... Pronto, então, alguma vez alguém consegue imaginar um Presidente da República em Portugal abdicar de tomar uma decisão, e ainda para mais quando essa presidência é ocupada por Marcelo Rebelo de Sousa? É bastante improvável, bem mais improvável. Não há nenhum direito à objeção de consciência no Segundo perfil do presidente, não é? Não, de maneira nenhuma, Por claro Deus. que não. Aliás, ele próprio já disse que ia promulgar, no fundo aquilo é um wishful thinking exercício. da direita mais conservadora. O que ele diz é que um presidente não deixa de ser um cidadão normal e nesse aspecto pois, tá não bem, perde pois, tá bem. o direito. Está bem. São José, e o teu Ora, público eu tenho notório? uma medida que penso positiva, espero que seja aprovado no Parlamento e que seja concretizado já no próximo Orçamento de Estado. O PAN apresentou um projeto de lei para que seja criada uma pensão de 480 euros para as crianças e jovens que fiquem órfãos na sequência de homicídios em contexto de violência doméstica. Eu acho esta medida importante, porque é evidente que há hoje em dia muito apoio, nunca é suficiente, mas há um grande enquadramento já e acompanhamento da segurança social e das instituições de apoio às vítimas de violência doméstica. Mas, de facto, perder uma mãe, normalmente é uma mãe que se perde num contexto de violência doméstica, para uma criança ou para um jovem é muito traumatizante do ponto de vista psicológico, com certeza, mas é importante que também se olhe para o lado material e, portanto, dar uma pensão, criar uma pensão, dar um apoio social, monetário, financeiro, mensal a estas situações, a estas crianças e jovens. Eu acho que é uma medida muito importante e muito positiva. Bom, então esperemos que essa lei, que esse projeto reúna consenso na Assembleia. Cá estaremos para a semana, para mais um Poder Público. Obrigada por nos ter acompanhado. Até lá. O público fica no ouvido.